Sejam muito bem-vindos ao nosso videocast Mulheres em Gerações. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco para conhecer histórias de 3 mulheres incríveis de gerações distintas, todas profundamente ligadas a essa terra, Mata de São João. Antes de começarmos a conversar com elas, eu gostaria de ler uma frase aqui para vocês que resume a importância da memória para essas mulheres. Lembrar é viver de novo, né? E tem coisa que a gente nunca esquece. Para que todos possam conhecer nossas protagonistas, gostaria que cada uma se apresentasse, para que possamos entender a riqueza das diferentes gerações. Esse é o episódio 1, Raízes e Memórias. Seja muito bem-vinda, maravilhosa. Gostaria que você se apresentasse, seu nome completo e idade, por gentileza. Meu nome é Shirley Campos, tenho 43 anos, sou educadora, sou empreendedora, sou especialista em loiros, sou mãe de Mavi e Rafa e esposa de Marcelo Rebouças. Shirley, eu gostaria que hoje você falasse um pouco de onde estamos. Conta um pouco a história desse lugar, da sua conexão com esse lugar, Mata de São João. A minha conexão com essa cidade começou desde muito pequena, né? Eu não sou matense, as pessoas não sabem disso, mas eu estou falando aqui hoje, né? Eu nasci na cidade de Alagoinhas e vim morar em Mata muito pequena ainda, com 2 anos de idade. E o meu sentimento por Mata de São João é de pertencimento. Eu amo esse lugar. É a cidade do meu coração. Se você me perguntar hoje, você quer ir embora daqui para construir uma vida em outro lugar, eu vou dizer não. Me conta um pouquinho da Shirley quando chegou em Mata de São João, da sua casa, das suas lembranças mais antigas. Quando eu era criança, eu morava em uma rua em frente a uma clínica que hoje é Climerge. Né, eu morava naquela rua, tinha um posto de gasolina. Na época era um lugar aberto. E eu lembro que eu gostava de ficar brincando de bicicleta. Rodava a rua inteira, saía daquela rua ali, arrojava pela Câmara de Vereadores, arrojava aquela praça que era cheia de árvores, eu lembro. E tinha um coreto, que era um bar azul, no meio da praça. E a praça era cheia de árvores, com alguns banquinhos. Era um lugar onde a gente se sentia seguro, muito mais seguro. Vamos falar com a nossa segunda protagonista. Se apresenta, por favor, seu nome completo e idade. Meu nome é Emanuele de Jesus Lima, mais conhecida como Emanuele Lima, veterinária, filha de Neco. Eu tenho 32 anos. Conta um pouquinho pra gente, Manu, sua história com esse lugar, com essa terra. Mata de São João, para mim, é o sinônimo de pertencer real a algum lugar, estar nesse lugar que eu acho que realmente é o meu lugar de viver a minha vida inteira, porque eu nasci aqui, né? Cresci ali na rua Arthur Torres, ali próximo ao Bacici. Era uma rua arborizada na época que eu nasci, depois foram derrubando as árvores e tal, mas cheia de quintal. Todas as casas tinham quintais. E aí eu me aproveitava desses quintais e fazia visitas ali nas árvores. Eu sempre fui uma criança muito ativa, né? E aí os vizinhos deixavam eu entrar para colher as frutas da época, aquela coisa toda. E para mim é um sinônimo de amor mesmo por essa terra. Eu sou Bruna Aquino, tenho 33 anos. Só fiz nascer em Salvador, mas no dia seguinte já estava em Mata de São João. Tenho esse lugar, de fato, como não tem outra palavra para descrever, pertencimento. Eu não me sinto bem em nenhum outro lugar como eu me sinto aqui em Mata de São João. A gente ouve muito das pessoas que moram aqui há muitos anos, suas insatisfações, algumas pessoas que sonham em sair daqui, mas eu sempre digo, eu posso ir por todo o mundo, eu sempre quero ter como voltar à Mata de São João. É um lugar que eu me sinto, de fato, em casa. E eu acredito que muitas pessoas gostariam de ter essa qualidade de vida que a gente ainda tem, essa liberdade de transitar, aquela essência ainda da cidadezinha em que todo mundo se conhece, todo mundo é parente de alguém que a gente conhece. Então, isso ainda vive aqui, isso é forte, né? E faz com que a gente crie, de fato, uma raiz bem profunda. Antes de continuar esse bate-papo, eu gostaria de mencionar 2 figuras femininas importantíssimas.
Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista negra da América Latina, publicou em 1859 o livro Úrsula, considerado o primeiro romance abolicionista no Brasil. E Clarice Lispector, um nome mais conhecido, mais forte. Liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Com certeza você já ouviu falar essa frase. E agora vamos mergulhar em memórias. Conta um pouquinho pra gente qual a sua lembrança mais feliz da infância. A minha lembrança mais feliz da minha infância está relacionada a uma pessoa, né? Que é o meu padrasto, que ele me criou como filha mesmo, né? Eu tenho ele como o meu pai. Ele criou em mim memórias que o tempo jamais irá destruir. Memórias de me ensinar matemática, memórias de me dar o primeiro relógio, de me dar o meu primeiro sutiã, de me proteger quando minha mãe queria me bater. E assim, e hoje ele não é mais esposo de minha mãe, mas assim, foi e continua sendo uma das pessoas mais importantes da minha vida, desde a minha infância até hoje, porque ele é incrível. Então, assim, os momentos que eu vivi com ele estão guardados aqui, né? Quando eu fiquei doente, que ele se dedicava, ele mora na zona rural, a sair de lá, colocar na caminhonete dele frutas para trazer para mim, alimentos saudáveis, orgânicos. Então, assim, para mim, juntamente com a minha mãe e as minhas filhas, está ele como uma das memórias mais importantes da minha infância. A minha lembrança mais feliz quando menina a minha memória afetiva assim mais presente é quando meu pai me levava para a zona rural, para uma propriedade que a gente tem ainda. E aí me colocava lá no meio daqueles bichos, vaca, cavalo, e que aí todo final de semana a gente montava a cavalo. E eu ia para as cavalgadas. Quando ele dizia assim, ô Elinha, você não vai poder ir hoje, eu chorava. E que minha mãe também, quando me arrumava com aquelas chuquinhas que eu não gostava muito de pintar cabelo, porque eu tinha cabelo muito grande. E aí ela me arrumava, me deixava tão bonitinha e todo mundo na rua ficava olhando, aquela coisa do cuidado da mãe mesmo, sabe? São, assim, as pessoas mais incríveis que Deus pode ter colocado assim na minha vida, são os meus pais. Eles hoje, eu não tenho filho, mas eles hoje eu trato como se fossem meus filhos, sabe? Os papéis assim se inverteram. E aí essa é a minha maior memória assim da infância. Eu tive uma infância assim bem raiz, de brincar na rua até tarde, de correr descalça. Tenho lembranças maravilhosas. Eu vivi muito bem vivida a minha infância. E eu tenho uma memória bem forte de quando eu era criança, que eu morava em uma avenida que era bem estreitinha, assim, devia ter 2 metros aqui na Luanda. E tinha uma amiga que era a melhor amiga, sempre tem, né? Toda criança tem a melhor amiga, que a gente brincava muito. Brincava e brigava muito. E a gente fechava o portão da avenida era aqueles portões de ferro que dá pra ver tudo lá de fora. E a gente pegava as calcinhas da gente, vestia nas bonecas e depois tiravam todas pra lavar. E a gente fingia que tinha lavado as calcinhas e pendurava no portão da avenida. Quando passava-se de tarde na Luanda, tinha 10 calçolas de criança pendurada. E isso marcou de uma forma. Hoje nós somos mães e nossas filhas são amiguinhas. Ela vai assistir, ela vai lembrar disso. E não tem como, gente. É uma memória afetiva que chega a dói. Porque é tão viva, né? Que chega a dói. Eu não esqueço. Aquela Luanda ali ficava pequena pra gente. Isso dá muita saudade, muita saudade. Vamos lá. Conta um pouquinho pra gente como era a escola no seu tempo. Ainda mais você, que vive na escola atualmente, trabalha com isso. Como era a escola no seu tempo e o que os seus pais diziam sobre a importância de estudar naquela época? Bom, no meu tempo, Mata de São João não tinha escola pública de qualidade, né? Então, aquelas pessoas que tinham um poder aquisitivo um pouco maior. Vai puxar sardinha. É verdade. As pessoas que tinham um poder aquisitivo um pouco maior colocavam os filhos nas escolas particulares. Então, eu fiz da educação infantil até o Fundamental 1 no Senozel. E o Fundamental 2... Na época primário. Fez o primário, não foi? O primário, que era série, e depois né? ginásio. Agora é a atualidade fundamental
né? Isso. E o Fundamental 2 eu fiz no Colégio Matense, Uhum. né? E assim, minha mãe, meu padrasto, eles sempre ressaltaram a importância de estudar, principalmente para uma menina, né? Eu lembro que minha mãe falava assim: você quer ficar lavando prato na casa dos outros? Ou você quer ser uma profissional de sucesso? Porque se você quiser ser uma profissional de sucesso, trabalhar igual a mim, que ela trabalhava em 3 lugares, que ela é enfermeira, e aí ela falava assim: se você quiser ser igual a mim, você vai ter que estudar muito. Então, assim, eu odiava matemática, e para ser bem sincera, até hoje eu não sou muito, não tenho nenhuma afetividade com números, né? Não gosto, mas eu fui obrigada a aprender, né? E a estudar, porque ela falava muito e ressaltava muito sobre essa importância de estudar, principalmente você sendo mulher, porque a oportunidade para o homem naquela época, né, era muito mais fácil. Às vezes os pais saíam de empresas, colocavam os filhos como seus sucessores, e para a gente era totalmente diferente, né? Então, assim, eles sempre ressaltaram, graças a Deus, né, essa importância, né, da escola, né? E hoje, graças a Deus também, nós temos, dentro do município de Mata de São João, não querendo puxar a sardinha e Mas já puxando um puxando. pouquinho, né? Nós temos desde a creche, né, até o Fundamental 2, com escolas e professores e gestores excelentes. A qualidade dos prédios são excelentes. Não falta absolutamente nada. Estou falando com propriedade, né? Então, assim, se eu, né, tivesse tido a oportunidade que esses meninos têm hoje, com certeza eu estaria ainda acima do nível que eu me encontro agora, né? Porque tem aula de música, tem aula de dança, né? Nós temos vários eventos que as crianças participam, não precisa comprar fardamento, não compra material escolar. Então, assim, é de uma forma igualitária para todo mundo. Perfeito. A escola na minha época foi muito interessante, muito importante para mim, porque tinha cara de contexto familiar. Eu estudei o meu ensino fundamental, né, o ensino primário de antes, na escola de Alda, no Nossa Senhora. Auxiliadora. É? E eu estou falando do seu lugar É. mesmo. Eu não sei, não. Nossa Senhora Auxiliadora. Gente, era Nossa Senhora Auxiliadora. Nossa Sabia, Senhora não. Auxiliadora. Começa daí. Estudei no Nossa Senhora Auxiliadora, na escola de Alda, e os professores tratavam a gente como se fosse da família, né? E aí a gente, como aluno, eu principalmente, amava esse contexto. Era muito bom. E a memória que eu tenho da importância, né, da educação pedagógica que a minha família colocava para mim é que eu precisava estudar para melhorar minha vida, melhorar o meu aspecto de vivência social. O que meus pais falavam para mim da importância de estudar era que realmente eu precisava estudar para melhorar de vida, para dar um salto, né, social. O que os meus pais diziam sobre a importância de estudar era para manter ou aumentar o padrão de vida que a gente tinha na época. E a importância também para a mulher, né, ser mais independente. Meu pai sempre conversou comigo sobre isso. A importância de ser uma mulher independente. Eu vou falar um pouquinho também dessa importância, né, de estudar relacionado à questão do respeito ao professor. Naquela época, nós tínhamos um respeito pelo professor que parecia que eram os nossos pais que estavam ali, né? A gente via um professor na rua, eu me lembro que eu tinha uma professora de português, Benedita. Quando eu via ela na rua, eu corria, me escondia, parecia que eu estava fazendo alguma coisa de errado. Eu vinha, professora! Aí a gente corria, às vezes a gente estava sentado na prefeitura, que era na praça, né? Saía do Colégio Matense e sentava ali, que era o point. A gente sentava ali, aí eu via a professora Benedita, eu vinha, professora! Aí a gente se escondia, ou então saía correndo, indo para casa, com medo, né, da professora, o respeito, na verdade, que hoje, infelizmente, se perdeu. Na minha época, eu estudei, assim como Shirley, hoje Fundamental 1 e 2, em colégio particular. E era justamente porque meus pais, principalmente minha mãe, professora, sempre enfatizou a importância da educação. Sempre, 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 desde sempre. A gente podia ficar sem ter o que lanchar, sem ter o que tomar café, a parcela da escola estava garantida, porque
para ela era o básico, era o essencial. E isso é muito forte na minha mente, porque eu lembro de diversos momentos, assim, que tivemos problemas financeiros dentro de casa, e minha mãe estava lá com a mão na cabeça de como ia pagar a escola. Minha mãe, formada em magistério, né, que formava antigamente, e aí só quando eu fiz 12 anos de idade que minha mãe teve a oportunidade de fazer uma faculdade. E aí isso é bem forte na minha mente. Minha mãe é formada em letras com inglês, ela saía de manhã cedo, na hora que a gente estava tomando café, ela ia para a escola, passava o dia, e depois da escola, no final do dia, ela ia para a capital para fazer a faculdade. Eu, com 12 anos de idade, então praticamente não via. Minha mãe chegava de madrugada, a gente já estava dormindo, e foram 4 anos com essa rotina, mas porque minha mãe sempre priorizou a educação, e ela sabia que ali ela ia conseguir, de alguma forma, transformar a vida da gente. Para quem é da mesma época que eu, vai lembrar que foi uma época politicamente bem complicada na cidade, tudo era muito difícil. E quando a pessoa tinha a oportunidade de estar ali, né, dentro como servidor e tudo, tinha que se esforçar, né? Então, minha mãe lutou muito para que a gente conseguisse estudar em colégio particular. Eu e meu irmão eram 2, né? Meu pai motorista. Eu lembro que foi uma época financeiramente bem complicada, mas é muito vivo na minha mente essa prioridade em estudar na melhor escola da cidade, sabe? Não tinha dinheiro para o lanche, mas a parcela da escola estava paga. Isso é bem vivo na minha mente. E tanto que hoje com os meus filhos, eu sempre também priorizo essa questão da educação de qualidade. A gente sempre reproduz, né, de alguma forma. Mas, graças a Deus, hoje em melhores condições, politicamente, em todos os sentidos. Evoluímos muito, muito, não tenho o que falar, mas eu tenho essa lembrança. E referente à escola também, que eu sempre estudei em colégio particular, na verdade, depois, né, quando foi para o ensino médio, que eu fui para o Getúlio Vargas, e a gente sente aquele baque, aquele contraste, assim, né? Quando a gente vem da escola particular e entra na escola pública. Foi bem desafiador, lembro que foi bem desafiador, e vem a questão da adolescência chegando, e vários conflitos, e as paixõezinhas, e o comportamento muda e tudo mais. Foi bem conflitante, né, na época. A gente vai falar mais sobre isso, né, nos próximos, para não confundir. O que a sociedade esperava de uma moça na sua época? O que era proibido? Bom, a sociedade, na verdade, o que esperava de uma moça na minha época é o que se espera, né? Desde que o mundo é mundo, né? Que a menina se case, antigamente era se casar, né? Na minha época veio que estude, que se forme, que se case e que se gere uma família, né? É o padrão, né? E o que era proibido? Basicamente tudo que existe hoje liberado aí era proibido pra gente. Nós éramos proibidas. Eu me lembro que minha mãe, ela não deixava eu ir para a festa nem com as mães das minhas amigas indo buscar. Ela tinha tanto medo que, não sei, que a gente desse errado, que ela não permitia isso. As mães das meninas iam com as filhas, ela conhecia, mas ela não permitia, né? Então, era proibido beber, era proibido esses tipos de danças que hoje estão aí, né? De uma forma muito desrespeitosa, né? Pode-se falar, porque Bruna tem uma filha de 3 anos, né? Que pode estar em um local e daqui a pouco aparecer um carro de som e as pessoas estarem ali dançando de uma forma sexualizada, né? Isso era proibido e na minha época acho que nem existia, né? Era proibido a bebida, era proibido as drogas, né? E era proibido também namorar até uma certa faixa etária, que hoje é tudo liberado. A sociedade esperava, na minha época, de uma moça que estudasse e formasse. Eu acho que, na minha época, nem era tão obrigatório casar. Eu acho que se uniu alguém com alguém e tal, nananã, deu certo, não deu. Eu acho que não, na minha época, pelo menos na sociedade em que eu vivi, as pessoas não julgavam dessa forma. E vindo de um pai que me ensinou a conviver com muitos homens, porque eu vivi num ambiente muito masculino, que era um ambiente de cavalo, de passeios, em que meu pai me levava junto com ele, e que naquela época, e até hoje,
Eles me respeitam, né? Os amigos do meu pai me respeitam assim como filha mesmo. Tem aquele carinho, aquela situação do cuidado na rua. Na minha época, quando eu ia para casa de uma coleguinha que minha mãe deixava, quando eu chegava na casa dessa coleguinha, a mãe da minha amiga ligava para minha mãe, ó, já chegou aqui. Então, na minha época, sempre teve esse cuidado, assim, principalmente da minha mãe, que foi uma pessoa, assim, que minha mãe sempre foi muito pudorada, né? Minha mãe sempre, não faz isso porque as pessoas vão ver daquela forma, não faz isso porque... Meu pai não. Meu pai dizia assim, ó, o certo e o errado tá aí, eu não faria assim, mas se você for aprender, é claro que meu pai não me incentivava a fazer o errado, mas sempre me explicou o que a sociedade tinha de bom e de ruim, e aí eu ia tomando as minhas decisões. Na minha época, os pais não conversavam tanto com os filhos como hoje, né? Isso eu posso afirmar, assim, que eu tenho muitas lembranças, assim, de trocar conversas com as minhas amigas na adolescência, por exemplo, e muitas delas preferi desabafar umas com as outras do que, de fato, levar as situações para as mães. A gente era o medo atrelado ao respeito, não era só o respeito. Tinha um medinho ali de tomar um cascudo, de levar um castigo. E isso é muito vivo na minha mente, porque o tempo mudou, as cabeças mudaram, minha mãe é outra pessoa, a casa fica cheia de viado, agora ela não tá nem aí. Entendeu? É nesse nível. Agora ela tá gravando os vídeos Não, deles. cara, minha mãe, ela só chegava na porta e fazia assim, ó. Eu, tchau, gente, vou ter que ir embora. Ela só me olhava. Eu já sabia que era por causa do viado, eu já sabia que era nesse nível. E era algo que era comum, ninguém estranhava, porque era dessa forma que acontecia. E hoje é mais falado, é mais conscientizado, as coisas são ficam muito mais claras. Naquele momento, naquele tempo, a gente tinha muita liberdade de julgar. Então a gente fazia e fazia com vontade de julgar, de apontar, de criticar, de separar, de segregar mesmo. Era muito forte isso. Eu tenho muita lembrança. A questão ali do namoro. Eu comecei a namorar com 14 anos. E eu fui namorar, já para namorar é sério, né? Porque minha mãe já ficava falando, que ouviu falar, que não sei quem estava namorando no beco, que não sei o que se me pegasse no beco ia me quebrar na frente de todo mundo, e tarará. Aí eu falei, então, se para namorar tem que namorar certinho, bora namorar certinho. O que aconteceu? As mães de todo mundo que namorava nos becos me tirou pedra porque eu namorava na porta. Porque as delas faziam escondido, mas por fato dos meus pais terem permitido, eles estavam errados. As delas faziam escondido, mas eu não ia dizer, né? Que tá. Enfim, deu tudo certo com essa questão do primeiro namoro, de namorar certinho, de chegar às 7 horas da noite, sentar no sofá, 9h30 ir embora, de segunda a sexta, nananã. Se empaquetasse na escola, ia ter que terminar. Então, tinha toda né? Tudo certinho, as regras, e se pisasse fora da linha, já tinha que terminar o namoro. Hoje é tudo muito permissivo, as meninas namoram mais cedo, podem sair. Eu lembro que a gente ia pra praça no sábado. 7 horas a gente se encontrava com as coleguinhas, né? 14, 15 anos. Aí só davam umas 5 voltas na praça, parava em Bal, finado Bal, na praça, pra comprar pirulito pop. E ficávamos ali 2, 3 horas na praça fazendo nada. Vários não, só rodeando. Não tinha essa tecnologia, nada de celular, nada de story. Depois a gente ia pra casa dormir. Seguras, porque tinha muito mais segurança. A gente andava, subia e descia, nada acontecia. Então eu tenho lembranças muito boas, mas era um tempo que a gente julgava muito outro. Ninguém se olhava. Ninguém. Só olhava pro lado e julgava. Aproveitando que eu já falei aqui um pouquinho sobre os relacionamentos, me conte você, Shirley. Os relacionamentos antes, né? Como eram os relacionamentos antes e como isso afetava as relações? Bom, os relacionamentos na minha época não era permitido antes de 16 anos, né? Mas a gente beijava escondido, lógico. E a gente inventava trabalhos escolares, né? Para poder sair para namorar, lógico. E o que acontece? O que mais afetava essas relações
é que, tipo, tinha, assim como você falou, né? Um grupo que era permitido pelos pais namorar e tinha aquele grupo que não era permitido. Eu lembro que meu padrasto dizia que eu só ia namorar quando eu tivesse 18 anos, porque eu terminaria o ensino médio com 16, então eu tinha um tempo do pré-vestibular, entrar na faculdade e daí eu já poderia começar a namorar. E o que que isso afetava? Aquelas meninas que os pais davam a liberdade de namorar, os meninos queriam ter essa liberdade de namorar, de sair, de ir na praça, então ele terminava com aquela que só podia escondido e começava a namorar com uma dessas que era permitido namorar na porta, né? Então, eu acredito que ainda hoje, em algumas casas, acontece isso, como na minha, porque eu sou muito rígida. Então, eu crio minhas filhas da mesma forma que eu fui criada. Com algumas permissões, tipo, eu deixo ir numa festa, porque eu conheço a cidade toda, se fizer qualquer coisa, eu vou saber. Mas, em tempo real, Tóxica. em tempo real, vou saber em tempo real. Então, assim, eu permito que elas vão numa festa, eu permito que elas saiam com os amigos, porque também eu tenho toda essa acessibilidade, né? Mas, assim, essa questão do namoro, eu observo muito. Tipo assim, quem é essa pessoa? Eu observo, quem é essa pessoa? Então, eu abro a minha casa, eu deixo que os jovens entrem na minha casa, eu observo o comportamento de cada um deles, eu converso com elas como amigas, elas soltam tudo, e aí eu descubro, eu falo, mas esse menino não foi aquele que fez isso tal dia, que você mesmo me contou, ele não serve para namorar com você. Entendeu? Então, assim, naquela época, os nossos pais não eram abertos a dar acesso ao adolescente dentro da sua casa, pior ainda, menino junto com menina. Quando eram somente as meninas que vinham, minha mãe aceitava. Mas se tivesse um menino no meio, ela já pensava que aquele menino estava ali porque ele estava interessado em namorar comigo. E ela não permitia. Então, isso daí afetou diversas formas, várias relações, né? De pessoas que até se gostavam e que não permaneceram por conta das proibições, né? Os relacionamentos na minha época. Eu posso falar da minha casa, com a minha mãe, que era uma pessoa bastante rígida, e que eu vivia dizendo para minha irmã, que era meio assanhadinha, que não era certo ela ficar por aí namorando os menininhos. E aí tem uma frase que eu lembro muito bem até hoje, e um outro dia eu fui contextualizar com a minha mãe, foi que as pessoas falavam, porque todo mundo conhecia, né, minha mãe e tal, cidade pequena, e aí eu falar pra minha mãe, sua filha tava com um filho de não sei quem em tal beco da casa de não sei quem, beco da Carambola, que era muito famoso, né? Lá embaixo, Eu lembro, eu era criança, aí eu lembro disso. A pracinha hoje que tem o centro de abastecimento lá na escola Padre Astrogildo, fundo de barraca de fogos. Namorei muito. Eu lembro do fundo da barraca de fogos, a rua do Matense, eu lembro disso. E aí, as pessoas iam contar pra minha mãe, né? E aí a minha mãe falou assim, eu tenho tanta vergonha quando você me envergonha. Doeu. E aí isso doía em mim, porque eu dizia, meu Deus, eu tenho assim, um medo tremendo de envergonhar meu pai e minha mãe, ficar falada na rua, sabe? E aí eu fui namorar com quase 18 anos de idade com um coitado que veio me beijar, que coitado, meu Deus do céu. Eu acho que ele saiu de lá como se tivesse beijado uma lesma. Porque o bichinho, tadinho. E aí ele namorou comigo alguns meses. Por pena, por dor. Porque eu era muito feinha, sabe? Tipo... Eu era bem magrela. Eu só tinha cabelo, canela, joelho e canela. Oh, meu Deus. E ainda o coitado queria casar comigo. Quando eu vi que o negócio tava ficando muito sério, aí eu disse, não, eu não posso fazer isso porque não é a pessoa da minha vida. Não foi isso que... Eu sempre fui uma pessoa muito objetiva e tal, nananã. E eu tinha na minha cabeça de que eu tinha que estudar bastante, né? Para ter uma vida social melhor, graças a Deus. E assim é. E aí eu acabei terminando com esse menino, me apaixonei por outra pessoa. Tive um relacionamento durante algum tempo também, alguns anos, sempre foi muito duradouros. E eu tive poucos relacionamentos.
eu tive poucos relacionamentos, e aí eu dizia à minha mãe uma vez, eu disse pra ela assim, mãe, eu namorei pouco, e isso por sua causa. Aí ela disse a mim, se eu não tivesse pegado tanto no seu pé, talvez você estaria na porta do Ministério Público, 4 meninas. em 5 meninos agarrados, cada um de um pai, querendo uma pensão alimentícia de R$ 150 de cada um. Minha mãe sempre foi muito, muito assim, né? E aí, essa o que eu tenho a dizer do que isso afeta as minhas relações é que hoje eu sou casada há quase 10 anos com um coitado que me atura, que eu vou dizer que meu Deus do céu, que é um companheiro, assim, meu Deus do céu. E eu saí para atender e ele é meu auxiliar. Eu boto ele em cada enrascada, que vocês não têm noção, não. De madrugada, bicho para atender de madrugada. Eu digo, vamos. E ele já tá ali prontinho, ó, pra ir. E é um negócio, se tiver uma dorzinha no pé, ele chega aqui em 5 minutos. Ou então manda alguém na frente. Vai na frente que eu tô chegando. Então, esse coitado, né, que me atura aí há esses 9 anos, que eu quero agradecer, de muitas coisas na minha vida terem dado certo e eu não ter desistido de muitas coisas, né, que são muito importantes para minha vida, graças a ele, que me incentiva muito. É um cara, assim, que... Ah, meu Deus, se eu ficar falando aqui, eu vou ficar falando um monte de coisa boa dele. Meu pretinho. Pretinho tá Deixe com moral, ela com o hein? pretinho dela. Tá, me Eu devendo quero um pix. acrescentar. Posso acrescentar antes? Oi, desculpe. Pronto. Eu queria acrescentar em relação a esse último tópico dos relacionamentos, que esse primeiro namorado que eu citei antes, né, foi, claro, a primeira experiência amorosa, e a gente sonha em deusa, é uma coisa bem novela, bem... E aí, por conta dessa fase, como eu falei, de que mães não conversavam muito com filhos, não abria de fato, não falava sobre o que era um relacionamento amoroso, como deveria ser e tudo mais, não tinha aquela instrução a fundo, como hoje é mais aberto, eu vivi algumas coisas naquele relacionamento que eu olho, eu observo e falo assim, Jesus, o que foi aquilo? Comentei nos últimos dias, deve ter mais ou menos uns 3 semanas que eu falei sobre isso nos stories, acho que você, não foi? Que falou, que comentou. O final desse relacionamento foi super abusivo, inclusive episódios assim de, eu acho que até se enquadra assim como sim, como abuso psicológico, de proibir de sair com as amigas, quando eu fazia algum tipo de comentário, me olhava assim para que eu percebesse que não gostava. Tiveram episódios em que me beliscou por debaixo da mesa. Quando percebia qualquer olhar de algum outro garoto assim, em minha direção, ou proximidade, contato de conversar, de puxar assunto, já queria ir embora, e me tirava dos lugares, me afastou de algumas amizades. E naquela época, nesse momento inicial que a gente está apaixonado, a gente meio que não enxerga, né, os sinais. Hoje, em pleno 2025, a gente vê pessoas passando por isso que não enxergam, que é abuso. Então, isso, de fato, abriu a minha mente para a importância, né? Como isso impacta nas relações, a gente consegue aprender com isso para não aceitar nas próximas relações e também para que as outras gerações, para as nossas filhas, saibam como se portar diante desses comportamentos. Estamos chegando ao finalzinho desse primeiro episódio e para fechar com chave de ouro, Manu, gostaria que você definisse a sua juventude em uma palavra. Sensacional. A minha juventude foi e é e será essa coisa sensacional e festiva, assim como a minha jovem filha de 72 anos, que eu tenho em casa, que todos os eventos eu visto, que todos os eventos para ela é um evento, que é a minha mãe, Conceição, que é uma pessoa sensacional. Para mim, a minha juventude foi incrível. E Shirley, conta pra gente, o que tinha antes na juventude das mulheres que hoje você não vê mais? Propósito. As mulheres da minha época, na juventude, elas tinham propósito de vida, né? Se você perguntasse para mim o que é que você quer ser, eu ia te responder de forma imediatista. Se você perguntar hoje a uma adolescente o que é que ela quer ser,
Ele não sabe. Então, os princípios e valores foram perdidos diante desse caminho. Eu acho que muitas mulheres que hoje são mães da minha idade, que eu tenho 43 anos, mas eu tenho uma filha de 18 e outra de 16. Então, assim, obviamente nós tivemos filhas muito jovens e muitas mulheres, né, elas perderam a essência de como elas foram criadas e não passaram os princípios e valores aprendidos para suas filhas e para os seus filhos também. Então, princípio, propósito e valor a gente não enxerga mais. Chegamos ao final desse primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados que já já sai o nosso segundo episódio. Deixa eu me recuperar. Negócio isso aqui, viu? Minha filha, eu tô quase na terapia. O negócio é Eu nem forte. fiz terapia, eu nem fiz terapia essa semana, né? Já valeu. Foi, queria mais. Vamos dar um intervalo.